Como surgiu o cérebro? De onde ele veio? Como ele evoluiu? Pois é, gente. Acho que muitos já pensaram de onde veio essa coisa pensante que fica dentro da nossa cachola. De onde ele veio? Por que ele está aqui? E eu acho que também outras pessoas já pensaram, ou até mesmo nunca pensaram sobre isso. E se foi há muito tempo, será que a Rainha Elizabeth estava lá também para verificar? Oi, meus irmãos darwinianos, tudo bem? Aqui é o Caio. Já pega seu café, já pega seu chá, que vamos para uma viagem no tempo profundo, há milhões e milhões de anos. Para compreender o curso da evolução, as formas distintas da árvore da vida são normalmente reconstruídas a partir de características compartilhadas pelas formas existentes, localizadas em ramos da grande árvore. E o método clássico para a gente reconstruir essas formas ancestrais, a gente usa a anatomia, a morfologia comparada. Mais recentemente, elas foram adicionadas comparações da expressão gênica durante o desenvolvimento e dos mecanismos moleculares do desenvolvimento, ou, que eu posso dizer, evo-devo, bem como técnicas morfológicas sofisticadas, como a microscopia eletrônica, de transmissão seriada e a microscopia confocal, espécies marcadas com anticorpos. Então, quanto melhor for o nosso ancestral hipotético, tem a melhor chance de se aproximar do ancestral real. Os sistemas nervosos dos cordados, como estamos falando de cérebro, então vamos ter que falar de sistema nervoso. São bons exemplos do sistema nervoso. E todos os cordados. Então a gente pode colocar aqui vertebrados, tunicados e os cefalocordados. Possuem cordões nervosos dorsais ocos, que é uma das características que definem todo um cordado. Esse organismo provavelmente tem sido objeto de controvérsia. Os vertebrados possuem um cérebro grande, enquanto o cordão nervoso nos cefalocordados, o anfíoxo, por exemplo, e os tunicados apresentam apenas um pequeno inchaço anterior à vesícula cerebral ou vesícula sensorial. Tanto a questão era se o cérebro dos vertebrados era uma estrutura nova ou se havia evoluído a partir de uma extremidade anterior de um cordão nervoso ancestral, como o do anfíoxo, por exemplo. Quem não conhece, os anfíoxos, eles são cefalocordados, que é um grupo irmão nosso. E usando essas comparações, expressões gênicas durante o desenvolvimento, juntamente com as reconstruções tridimensionais, obtidas com microscopia eletrônica de transmissão seriada, mostram que o cérebro do anfíoxo possui homologias, ou seja, características compartilhadas da maioria das características do cérebro dos vertebrados. De filoestratigrafia mostra que a maioria dos genes envolvidos na padronização do cérebro dos vertebrados surgiu no ancestral cefalocordado. As fases do aparecimento. Então, do cérebro geral, a gente tem o prosencéfalo, o mesencéfalo, o robencéfalo. Os genes para o cérebro anterior apresentam o seu pico de aparecimento no anfíoxo, com picos menores na base dos metazoides nos vertebrados. E os estudos de biologia evolutiva do desenvolvimento, aliados aos métodos modernos de microscopia, têm se mostrado ferramentas de grande sucesso para abordar a questão de como o cérebro dos vertebrados evoluiu a partir de um cérebro ancestral de um cordado. Esse ancestral provavelmente possui um cordão nervoso com robencéfalo, prosencéfalo e diencefálico, e talvez o pequeno mesencéfalo. Para apresentar algumas estruturas genéticas para os principais centros organizadores do cérebro dos vertebrados, eles adicionaram ainda os vertebrados diversos genes a essas estruturas. Será que é possível a gente conciliar os cenários para evolução do sistema nervoso dos cordados a partir de um sistema nervoso de um deuterostômio ancestral? A propósito, você que não sabe, um deuterostômio ele é um animal cujo desenvolvimento embrionário faz com que o blastóporo, a primeira abertura do embrião, dê origem ao ânus. E assim, do grego original significa segunda boca. Então, fica aí a de curiosidade para vocês. É difícil isso, sabe, gente? Porque a gente não tem forma ainda intermediária, porque é difícil decidir quais são esses cenários. E o princípio da zona ideal é de que, para inferir essas semelhanças, essas homologias,
Os organismos devem ser semelhantes, mas não idênticos. Então, em conclusão, podemos chegar que o nosso cérebro evoluiu a partir de um cérebro de um ancestral acordado, que a maioria dos genes envolvidos na formação do padrão do cérebro dos vertebrados surgiu no ancestral dos céfalo-acordados, ou melhor, algo parecido com o atual anfíoxo, seu novo amigo e parente distante. Você que curtiu esse vídeo, você que não sabe de onde veio o nosso cérebro, então curta mais, manda isso para um amigo seu e estamos abertos a debate. Um abraço.